É isso, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Mauro Silva. Desde já aquele bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você. Seja lá de onde e quando você estiver assistindo esse vídeo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, dá aquela moral aí pra gente e já deixa o seu like também para fortalecer. Deixa um comentário assim que possível, eu respondo para você. Agora, sem enrolação, vamos para nossa pauta de hoje. O mundo está cada vez mais estranho. Bom, pessoal, você já deve ter percebido aí pelo título, pela capa da live também, sobre o assunto de hoje. E é sobre esse mundo estranho que nós vamos falar. O nosso querido e redondo, vamos ver aqui, ó. Ao contrário. Nosso querido planeta Terra, que muita gente insiste em falar que é plano, mas enfim. Vamos lá, porque a Terra ainda é redonda e ainda deixam a gente falar isso. Pelo menos isso, né? Bom, se você parar para reparar o tanto que o mundo está ficando estranho, claro que eu fiz uma brincadeira aqui. Nós sabemos que o planeta Terra ele é redondo, ele é esférico. É claro que cientificamente você vai perceber que ele é ligeiramente achatado nos polos e tal. Mas enfim, isso são detalhes. O que importa é que ele é esférico, ele é redondo. O que isso tem a ver com o assunto da live de hoje? Veja bem, se você parar para pensar, isso nós tomamos como verdade. Porém, existe um certo grupo que acredita que isso é mentira. Quando o debate se cala, as pessoas que são a minoria, nesse caso específico, podem assumir uma determinada postura a partir de figuras da juristocracia que tem um alto cargo, todo mundo sabe aqui de quem eu estou falando, e fazer com que aquilo dali vire uma, entre aspas, muitas aspas, verdade. Imagina para você que daqui a um tempo podem proibir de dizer que a Terra é redonda. Olha, pessoal, eu acredito que a Terra ela é redonda, mas eu acredito que mesmo aquele cara que diz que a Terra é plana, ele tem um direito de se expressar, ele tem um direito à liberdade de dar o ponto de vista dele, por mais que eu acho que isso seja errado, por mais que cientificamente falando, está mais do que comprovado que o planeta Terra ele é sim esférico. Eu sei. É uma questão tão batida, mas eu tive que dar esse exemplo aqui justamente para vocês entenderem. Quando o ministro Alexandre Moraes interrompe as atividades de uma rede social, ou seja, de um algoritmo de computadores ali, de uma empresa que fazia com que isso fosse colocado ali na internet, colocado no ar, vamos dizer assim, ele está simplesmente dizendo que a palavra dele vale mais do que todo o resto. Veja bem, o Telegram, ele tem a sua característica de estar ali na internet e alguém até pode ter utilizado aquilo para se cometer um crime, um golpe, pedofilia, seja lá o que for. Ok, não se pode punir o Telegram. Deve-se punir quem cometeu o crime. Pensa comigo. Imagina que um repórter da TV foi pego cometendo um crime com uma criança ou com outra pessoa qualquer. Deve-se punir a classe repórter, a emissora de TV? Não deve se punir as outras pessoas ou fechar a emissora de TV. Deve-se punir aquele ser humano, aquele indivíduo. Imagina você que um policial ali é pego fazendo uma coisa errada. Deve-se acabar com a polícia por causa disso? Óbvio que não. Deve-se prender aquele mau elemento. Gente, não é só isso que está fazendo com que o mundo esteja realmente estranho ultimamente. Além dessas questões da nossa liberdade, liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, liberdade de poder escolher ou não alguma coisa para se comprar,
Nós já passamos por situações lá no Rio Grande do Sul, onde o cara entrava no supermercado, que em um corredor tinha coisas que ele podia comprar e coisas no outro corredor que ele não poderia comprar. E isso tudo foi usado aí a desculpa lá da crise de saúde pública. Coisas que não fazem o menor sentido, quer dizer que o cara entrando num corredor ia ser acometido pela doença, aí no outro corredor já não iria. Completamente descabido esse tipo de coisa. Mas enfim, outro grande problema que nós estamos tendo ultimamente é essa questão do conflito lá na Europa, envolvendo dois players importantes, especialmente a Rússia. O Brasil, inclusive, importa coisas da Rússia e exporta também. Nós compramos produtos ali de fertilizantes, né? Que são fundamentais aqui para a nossa agricultura. A agricultura brasileira que é fundamental aí das nossas exportações. É um bem preciosíssimo do Brasil essa questão produtiva e nós precisamos desses fertilizantes. Claro, o governo está correndo atrás do Canadá, está correndo atrás de outros players. Já tinha conversado com a própria Belarus, Belarus, né? Melhor dizendo, a Bielorrússia, que também agora não está conseguindo mandar, mas enfim, tem a questão de que estão tentando fazer com que a produção de fertilizantes aqui no Brasil comece ou recomece, né? Só que essas coisas, pessoal, elas acontecem justamente porque o mundo ele está numa fase um tanto quanto estranha. Olha, eu vi uma análise aqui, eu vou dar os créditos da análise lá no canal do Diogo Forjaz. Inclusive, eu convido você que ainda não conhece, se tem alguém aqui que caso ainda não conhece, né, o canal do Diogo Forjaz, dá uma passadinha por lá. Ele fez uma análise muito interessante acerca da China. Eu nem concordo 100% com tudo que ele diz, mas as análises dele são realmente muito interessantes e eu gosto de escutar, analisar e fazer o meu próprio julgamento, ter o meu próprio ponto de vista. Eu faço isso com vários canais, com vários produtores de conteúdo, e eu estou aqui indicando o canal do Diogo porque eu sei que é um cara sério. E é aquele tipo de coisa, você não precisa concordar 100% com ninguém, nem mesmo comigo. Talvez você esteja certo e eu errado em algum ponto. Isso é normal, pessoal. O que eu digo para você é: ouça todas as coisas, retenha o que é bom. Inclusive, uma coisa que eu sempre peço aqui para os inscritos é deixar um comentário, porque a partir dos comentários de vocês a gente consegue interagir e eu sei mais ou menos aí o que vocês estão pensando através dos comentários, e eu posso aqui também ir dando o rumo para o canal a partir aí daquilo que vocês estão pensando. Mas vamos lá, vamos concluir aqui o raciocínio. Olha só, a análise do Diogo falava o seguinte: há pouco tempo atrás a China fechou outra cidade, uma cidade grande lá, se eu não me engano, uma cidade industrial, uma cidade até moderna, foi planejada. Se não me engano, foi o Moisés lá do Pátria e Defesa até falou que era uma cidade que foi planejada e tal. Aí o Diogo ele tava falando o seguinte, que isso não tinha sido por conta da crise de saúde pública, que todo mundo sabe aqui do que eu tô falando, né? Não preciso repetir, que não foi por causa disso. Eles alegaram que foi por causa da questão de saúde, mas que na prática não foi isso. O que aconteceu, segundo a análise do Diogo, é que lá já estava faltando matéria-prima para se construir as coisas. E isso realmente faz sentido pelo seguinte, ó. Ele já vinha alertando, inclusive, isso há um tempo. E uma coisa que eu até cheguei a falar aqui no canal. Eu comprei uma câmera nova, porque eu nunca mostrei aqui para vocês, mas eu uso um sistema improvisado. Eu arrumei um telefone e eu utilizo a câmera desse telefone conectada através de um cabo aqui no computador. E aí, através do OBS Studio, que é o software que eu uso aqui, inclusive um software gratuito e bom, software bom e gratuito, eu consigo utilizar a câmera do telefone aqui. Não é o ideal, vamos dizer assim, mas eu creio que com essa câmera
ela vai melhorar. Na época eu não tinha como comprar uma câmera, estava muito caro e tal. Acabei optando por esse telefone. Qualquer dia eu posso até mostrar para vocês aqui como é que é o improviso aqui do negócio. Mas enfim, o que interessa aqui é o seguinte: eles disseram que não poderiam enviar para mim naquele momento. E lá estava escrito devido às questões da saúde pública. E aí o que acontece? Não é apenas coincidência. Se você parar para pensar, tem coisas que você vai comprar ali. Se o pessoal tiver que produzir, igual essa questão da câmera aí, eu comprei lá, a produção tá parada. Faz sentido ser por falta de matéria-prima. Inclusive, a China, ela tem um ponto muito fraco, que ela tem problemas para se abastecer na questão dos alimentos e também da energia. Então pode ser que os chineses estejam enfrentando ali problemas de abastecimento de matéria-prima e de energia. E não só isso, pessoal. Além do conflito, além das nossas liberdades de tudo quanto é tipo já estarem sendo cerceadas há muito tempo, além dessa questão aí da crise chinesa, e como é um país fechado, né, a gente não vai ter certeza se foi realmente o Xing Ling, se é realmente a questão da falta de matéria-prima, apesar de fazer muito sentido. Se você parar para analisar tudo que está acontecendo aí no mundo, para provar que ele está cada vez mais estranho. Há pouco tempo atrás teve um filme, aquele filme aí que vocês já devem estar sabendo, é o filme Como Ser o Pior Aluno da Escola, acho que é isso. Lá mostrou uma cena onde o filme é um filme de comédia, né? Ele tem todo um universo para tentar fazer as pessoas rirem e tal. Mas tem uma cena ali ao qual expõe crianças e dá a entender na cena de que as crianças pegaram ali no órgão genital daquele adulto. E tem gente que acha que isso é normal. Pessoal, por que eu voltei mais uma vez nesse assunto aqui, sendo que é algo que já está lá para trás e tal? Eu vi nos comentários que muita gente colocando, defendendo o filme, dizendo que é um exagero e tal. Pessoal, não é exagero não. Existem adultos, e se existe mesmo, adultos que querem ter relações com crianças. E você colocar aquele tipo de cena, ainda mais que a faixa etária do filme é para 14 anos, ou seja, crianças ali de 14 anos assistindo aquele filme, 15 anos, podem olhar uma cena daquela e pensar: rapaz, será que é mesmo? Será que não tem? Será que se eu não fizer uma coisa dessa, eu tô sendo racista, eu tô sendo preconceituoso, eu tô sendo isso, eu tô sendo aquilo? Será que é realmente normal? Acho que não tem problema. Se percebe o quanto que é complicado isso? É a questão de você jogar a ideia. É o que os protestantes dizem de setas, as setas do inimigo. Você fica escutando falar de alguma coisa e aquilo fica na sua mente. Por exemplo, sabe aquela música chata que você odeia a música, mas tem aquele pedaço que fica repetindo aquele de tanto você escutar aquele aquela porcaria fica na sua cabeça. Quando você pensa que não, você está repetindo aquilo. Tem um pastor amigo meu, que ele é inclusive da cidade de Montes Claros. Eu não sei se ele nasceu lá, mas ele viveu em Montes Claros por muito tempo. Acho que ele é de lá. Ele me contou o seguinte: teve uma novela da Rede Globo que um cara mais velho começou a namorar ali com uma mocinha, tal, como mais jovem. Ele disse que em Montes Claros aquilo virou febre, porque de certa forma, pessoal, aquilo foi uma mensagem subliminar na cabeça das pessoas. Aliás, subliminar não, né? Já era uma mensagem
já nem era tão subliminar assim, era uma mensagem direta mesmo. Tá, é contra a lei, é errado? Não. Mas o que eu quero dizer para você aqui é o seguinte: aquilo que entra na sua casa, na sua família, através da TV, através do cinema, do rádio, é sim uma mensagem que vai de encontro à sua mente, à mente das suas crianças, à mente dos seus familiares. Por que eu acredito que aquilo foi sim uma espécie de apologia às coisas erradas? Pensa comigo. Você começa a falar sobre aquele assunto daquela forma, expondo as crianças e fazendo com que aquele tipo de coisa entre na mente das crianças e com aquelas frases, ó, que é isso, não tem problema, faz isso aqui pro tio, se você não fizer você tá sendo racista nessa idade, não sei o que, ainda mais hoje com esse politicamente correto, que faz com que as pessoas tenham a tendência a ter esse mimimi falástico aí, vamos dizer assim. Cada vez menos as pessoas se expressam como deveria, como gostariam, né? Cada vez se afastam mais da fala real para uma fala mais robótica, uma fala mais mentirosa, vamos dizer assim. Gente, pensa no seguinte: eu não sei se você acha que aquilo foi normal. No meu ponto de vista, não foi. Para pensar o seguinte: eu não sou pai, mas eu tenho sobrinhas. Se as minhas sobrinhas elas fossem atrizes mirins, eu jamais permitiria que elas passassem por um tipo de cena daquelas. Mesmo que não mostrasse a cena em si, mesmo, eu jamais permitiria que elas passassem por... A não ser se eles fizessem pelas minhas costas, né? Aí eu não teria como fazer absolutamente nada, a não ser processar depois. E eles iriam tomar um processo. No mínimo. Agora, o que acontece? Quando você expõe crianças daquele jeito, você acaba expondo de forma direta aquelas crianças que participaram da cena e ainda expõe milhares, talvez milhões de outras crianças que acabam podendo passar por situações parecidas graças àquela cena que aconteceu. Pessoal, eu não sei se vocês já ouviram falar de mensagem subliminar, até usei esse termo aqui, vocês podem pesquisar. São mensagens que são passadas de forma indireta para as nossas mentes e nós muitas vezes não sabemos, não sacamos. Aquilo nem foi uma mensagem tão subliminar assim, foi uma coisa meio direta. E muito sem graça, diga-se de passagem. Eu sinceramente, eu não consigo pensar como as pessoas conseguem defender aquele tipo de coisa e achar que aquilo está certo. Mas enfim, se você acha isso, eu acho que você tem o direito de pensar da forma que quiser. Eu só não concordo com esse pensamento, entendeu? Mesmo você, e olha só, mesmo você que pensa dessa forma, e eu acho que está completamente errado, eu defendo o seu direito de achar o que você bem entender. Isso se chama liberdade, que é o que foi cerceado pelo Alexandre de Moraes ao mandar com que o aplicativo ou obedecesse os desejos dele, a vontade dele, porque nada daquilo é constitucional, era algo que estava na cabeça dele, na mente dele, simplesmente calar a voz do presidente da República em um comentário ali do Telegram, ou seja, de forma indireta ele acabou calando 57 milhões de pessoas. Bom, não é só isso. A gente já passou por muita coisa estranha. E outra coisa que eu não consigo entender assim, não dá para entrar na minha mente é o seguinte: eu até entendo que as pessoas sejam desinformadas, mas olha só. Hoje em dia as pessoas vêm reclamar do preço da comida, do preço do gás,
do preço do combustível, ok, tá caro mesmo. Mas lembra lá atrás, quando os governos passados fizeram todos aqueles projetos terríveis e deram aquele prejuízo enorme para o Brasil? Pesquisa aí sobre a refinaria Abreu e Lima, pesquisa sobre a refinaria de Passadina, pesquisa sobre os roubos na Petrobras, sobre os problemas que foram causados aí durante os governos Dilma e Lula. Hoje nós estamos pagando ainda aquela conta. Sem contar que nós tivemos um período pandêmico, ao qual o governo federal queria flexibilizar para que fosse possível produzir e o país não parasse, mas prefeitos e municípios preferiram ficar debaixo das asas do STF, sendo protegidos, entre aspas, e o povo que se lascasse. Eu, por exemplo, durante o tempo lá que estava mais complicado, rapaz, eu passei apertado aqui, foi complicado, foi fácil não. E assim, ainda teve políticos, aí o senhor Luiz Inácio da Silva, que disse o seguinte: fique em casa, economia a gente vê depois. Olha, essa economia a gente vê depois está saindo muito caro. Há pouco tempo, agora mesmo, eu comprei o gás. Se bem me lembro, o valor estava 127. Eu não lembro se era 127 cravado, era 127 e os centavos, mas enfim, quase R$ 130 no botijão de gás. Pessoal, tudo que está acontecendo está interligado. A crise lá na Europa, a questão da pandemia, o fechamento, o trancamento exacerbado que houve, aqueles roubos terríveis e os problemas de refinaria e na Petrobras que nós tivemos lá atrás ainda estão repercutindo hoje, refletindo hoje, e nós ainda estamos pagando essa conta. Eu não sei se você já parou para analisar tudo isso, só que o mundo está realmente muito estranho, muito complicado. Tem gente que gosta de colocar a culpa no governo atual. Olha, é como eu sempre digo, erros todos os governos vão cometer, inclusive o atual. Se eu for um dia presidente da República, por exemplo, com certeza algum erro eu vou cometer. Se você for presidente da República algum dia, algum erro você vai cometer. Você entendeu a situação? Qualquer um de nós que estivesse lá no lugar de um ou de outro, algum erro cometeria. Só que existem erros e erros. Os erros cometidos lá atrás foram roubo, corrupção, compra de coisas superfaturadas, refinarias podres que não valiam nada. E hoje nós estamos pagando essa conta. No caso do atual governo, os maiores erros, aquilo que eu realmente tenho para falar contra o governo, está mais na área da comunicação. Eles não estão conseguindo demonstrar para as pessoas o que eles fazem, e é muita coisa. Depois eu vou caçar para vocês alguns sites ou canais. Vou procurar aqui uma fonte para mostrar para vocês coisas que o governo vem fazendo e que as pessoas não sabem, para que vocês possam tirar suas próprias conclusões. No mais, esse vídeo já está bem grande e eu quero encerrar ele por aqui. Mas pensa nisso, penso tanto que esse mundo está ficando estranho. Pandemias, excesso de trancamentos dentro de casa, e teve gente que ficou até com problemas psicológicos. Tem muita gente que até hoje, mesmo sem obrigatoriedade de usar máscara, ainda está usando isso. Isso são problemas que são sequelas que vão ficando desse período. Guerras pelo mundo que direto ou indiretamente estão atingindo o planeta todo. Liberdades cortadas. Pessoal, o planeta está entrando num tempo muito complicado. Eu não sei se você acredita em Deus, acredita em Jesus,
naquelas questões apocalípticas. Eu acredito, talvez não seja exatamente como as pessoas acham que vai acontecer, mas eu acredito sim que vai acontecer. Não sei se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ser daqui a 500 mil anos. Mas enfim, o que eu quero dizer para você é o seguinte: eu quero agradecer a Deus por mais um dia, mandar um abração aí para cada um de vocês. Obrigado pelo carinho da sua audiência e se cuidem. Vamos começar a cortar um pouquinho mais aquilo que é supérfluo e vamos começar a nos prevenir mais, porque ninguém sabe o que vem daqui para frente. Pode ser que nós passemos por um período ainda mais complicado e é bom ter algum tipo ali de salvaguarda, né? Um pouquinho a mais de alimento não perecível guardado, alguma coisa ali para talvez um tratamento de água ou enfim, questões aí mais voltadas para o sobrevivencialismo. Tem ótimos canais que falam sobre isso. Você pode dar uma pesquisada aí depois. Bom, gente, por hoje é isso. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Até a próxima. Se Papai do Céu assim nos permitir, ele há de permitir. Valeu, galera. Fui!